O pensamento fala o seguinte: se queres a paz, prepara-te para ela. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de irem a um local extremamente calmo e observar o impacto do silêncio, da tranquilidade em você, mas principalmente nos outros. Tem pessoas que ficam profundamente angustiadas. Isso aqui é muito parado. Não vamos fazer nada. Não, já estamos fazendo. Não estamos fazendo. O não fazer nada já é fazer algo. O nome disso chama-se ação na inação. E olha só, isso é tão precioso que muita gente escuta falar sobre ócio criativo, mas não sabe do que se trata. Por quê? Porque nem se permite experimentar. Cara, o ócio criativo, ele é transformador na sua vida. Você às vezes está indo numa direção, através de uma experiência de ócio criativo, de você com você, e lógico, eu falei através de uma experiência, mas é no sentido figurado, tá? Você talvez precise de várias experiências de ócio criativo, várias vezes ficar ocioso, para que você tenha um vislumbre e você fale assim: pô, cara, eu acho que eu não estou indo na direção certa. É legal eu, de repente, pegar um outro rumo. Quem foi que te proporcionou isso? Esse tempo que você deu para você. Que é você sair da condição de máquina, de carne e osso. Que, infelizmente, a maior parte das pessoas vive assim. E não é só no Brasil, toda parte. Não sei se vocês sabem, muita gente admira a cultura japonesa, né? Calma, relaxa. Nem tudo no Japão é maravilhoso. Lá existe uma palavra chamada karoshi, que é a pessoa que morre de tanto trabalhar. Porra, vamos pensar nisso. Dá para pensar? Isso é uma coisa decente minimamente? Você não saber a hora de parar de trabalhar? É mais ou menos como se você não soubesse a hora de parar de comer. Vou comer até eu morrer. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. E não é incomum. Esse é o problema. Vamos tentar aqui rapidamente expor a indecência do que é isso. É tão comum que eles criaram uma palavra para definir isso. Cara, são pessoas, cara. Que loucura é essa? Em troca de quê? Em troca de quê? Ah, não, mas eu quero trocar o meu carro. Ah, eu quero viajar, eu quero ter uma poupança. Cara, nós estamos falando daquilo que você tem de mais precioso. Tua vida. Simples. Não tem nem o que falar. Me mostra um carro caro. Vamos pensar em quê? Num Jaguar? Um Rolls Royce. Não vale uma vida, cara. Não vale uma única vida, não vale. Senão você perde. Vocês estavam aqui, vocês são sobreviventes que nem eu. Vocês devem lembrar isso. Ah, a economia não pode parar durante a pandemia. Aí foi que eu expliquei para um camarada que eu conheço, outrora até chamava como amigo, mas infelizmente não deu para prosseguir nesse processo, por vários detalhes, vários fatores. O que acontece é o seguinte: não existe economia sem ser humano. Eu pensava até então que isso fosse uma coisa óbvia, mas não é. Recentemente saiu uma pesquisa, 40% da nossa população é analfabeto funcional. O que significa isso, Alexandre? Lê e não sabe o que está lendo. Mas olha só, gente, não é leitura só não. Leitura está no papel. Você está conversando com a pessoa, você está falando e eu não estou entendendo o que você está falando. Isso é analfabetismo funcional. Porque a diferença de estar escrito ou não é só uma questão de superfície. Eu não entendo o que suas palavras significam. Olha que doideira, cara. Eu compreendo bom dia, boa tarde, boa noite, oi. E aí? Isso eu compreendo. Cara, você falou sobre... Eu não entendo mais. Isso é complicadíssimo, cara. Aí, se você parar para analisar, olha só, de repente é até melhor você ser analfabeto. Porque talvez você sendo analfabeto, você talvez tenha uma compreensão um pouco melhor.
Parece isso. Porque a pessoa esteve na escola. Para ela ser diagnosticada como analfabeta, ela já esteve na escola e não conseguiu. Aí tem um outro fator, na outra pesquisa, que fala que 30% da população, olha só, gente, 30%. Nós somos mais de 200 milhões. Vai na calculadora e faz uma brincadeira ali. Joga 30%. Com deficiência cognitiva. A pessoa não entende, cara. Você mostra. A pessoa não entende. Isso é sério, cara. É muito sério. E tem um detalhe. Essas pessoas, às vezes até sem consciência, elas sofrem muito. Porque você imagina, você entra no emprego, cara, e você se sente... Cara, uma pessoa que fala assim, meu irmão, eu não era nem para estar aqui. Eu não tenho capacidade para esse trabalho. Eu não faço nada certo. Ela tem uma deficiência cognitiva. Se não for corrigida, ela continua com as dificuldades dela. Não resolve. E ela, de repente, ela nem sabe que tem a deficiência cognitiva. Porque você toma café da manhã, você almoça, você janta, você conversa com as pessoas, dorme, acorda. Quando você se depara com um obstáculo dentro do teu emprego ou não, aí é que você vai falar, mandei mal. Se aquela moça não tivesse me ajudado, eu não teria feito aquela parada. É disso que nós estamos falando. Aí, a galera fala assim, poxa, o pessoal não sabe votar. Percebeu? 30% do eleitorado. 30% do eleitorado elege ou não alguém, cara. É muita gente votando, cara. Rapaz, o buraco está muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Mas voltando ao pensamento, isso aqui é importantíssimo. Porque muitas vezes, veja bem, você está tão acostumado com a ausência de paz, que por mais que você deseje essa paz, você não consegue se estabilizar ali, na paz. Então, recorrentemente, a pessoa volta para a zona de conflito. Por quê? Eu não estou preparado para a paz ainda. Não, é uma coisa desconhecida para mim. Não sei como é que é isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante nós fazermos essa conversa com nós mesmos. Cara, eu estou preparado para isso? Realmente eu quero? Porque alguma dose de sacrifício vai ter que rolar. Se você é uma pessoa turbulenta, ou o ambiente que você vive é turbulento, quando você chegar num ambiente calmo, você vai estranhar. É normal estranhar. Mas tu tem que dar um tempo para você ir se ajustando. Porque aí você vai fazer naturalmente uma configuração na tua vida para manter essa zona de prazer que é a paz. Porque a nossa mente, ela funciona dessa maneira, não sei se ficou claro isso, ela trabalha em cima do prazer. Então, para você ter a paz e consolidar em você, você tem que criar na paz uma experiência prazerosa. Mesmo que dure um segundo, não tem problema. Poxa, eu só consigo ficar um segundo naquela situação de paz e sair fora, porque eu não aguento. É paz demais para mim. Problema nenhum. Você não pode fazer isso virar um tormento. Percebeu na prática? Fui lá para Cachoeira de Macacu, pousada show de bola, mas é muito quieto para mim. Não tem problema nenhum, cara. Quantos dias você ia ficar? Eu ia ficar 3 dias, mas com um dia, já, no final do primeiro dia, eu já comecei a ficar meio angustiado. Sugestão, negocie com a pousada, vê se você consegue recuperar um pouco da grana e vai embora. Não faça isso, mas volte ou a essa pousada ou a outra. E volte, para você ir se ajustando à paz. E isso que eu estou falando, estou dando um exemplo de Cachoeira de Macacu, podia ser qualquer outro lugar, qualquer outra experiência. Entendeu? E a mente funciona através do prazer. Por isso que é legal você pensar ou transformar o chá de boldo numa coisa prazerosa. É isso. Porque o boldo é amargo, mas ele é útil para a gente.